Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos finalizar o módulo do Office 2007. Nós iremos abordar o aplicativo PowerPoint 2007, na qual ele é responsável por fazer a edição de apresentações, ok? Bom, primeira coisa a gente tem que entender a estrutura, Apesar que o PowerPoint algumas bancas não cobram, e outras cobram a parte mais de comandos, você tem que entender alguns conceitos básicos, E qual que é o conceito básico primeira coisa, a sua extensão. Qual é o arquivo gerado, pelo PowerPoint 2007. O PowerPoint 2007 ele tem uma grande diferença, que é a evolução ou a modificação da sua extensão. Por quê? O PowerPoint 2003, a sua versão anterior, ele salvava os seus arquivos através da extensão .ppt. A partir de 2007, e aí você pode colocar todas as edições, 2007, 2010, 2013, 2016, ele salva com a extensão .pptx. Se você analisar bem, ele vai seguir a mesma nomenclatura, tanto do Excel, tanto do Word. Ele acrescenta-se o X no final da extensão. E ele costuma cobrar isso em questões de concurso público. Ele pode cobrar também, gente, a questão seguinte, sabendo que o PowerPoint 2007 ele salva os arquivos de forma padrão, ou pode também ter a nomenclatura nativo, como PPTX. É impossível abrir um documento que foi criado utilizando a versão 2003, verdadeiro ou falso? Falso, gente, porque você pode sim abrir utilizando a extensão .ppt. Inclusive, você pode estar utilizando o Word 2007 e salvar o arquivo com a extensão anterior, Claro que se você clicar para salvar, automaticamente ele já salva com a extensão padrão, mas você pode selecionar salvar como e mudar a extensão, ok? Uma coisa também que pode cobrar em questão de concurso, Qual que é o concorrente do PowerPoint, O concorrente do PowerPoint é o aplicativo do LibreOffice ou BR Office Impress, tá ok? Então, temos que ficar atento com essas estruturas básicas, porque o PowerPoint ele não se aprofunda tanto nas questões de comando, nas questões de estrutura, nas questões de atalho. O foco dele é entender a estrutura e para que serve o editor, ok? E aí eu vou mostrar para vocês o que mais se cobra em concursos públicos quando se trata sobre o PowerPoint, tá? Diferentemente do Word e do Excel, na qual eles cobram muitas questões, desde básicas até avançadas, no PowerPoint são mais coisas referentes à apresentação em si. Ele não vai cobrar sobre a parte de estrutura, ele não vai cobrar comandos específicos, Então, o que eu preciso estar preparado? Primeira coisa, a diferença entre PPTX e PPS, tá? Cliques do mouse, a parte de configuração da página, filtrar e classificar, formatação da fonte, formatação de parágrafo, a parte de limpar as formatações, localizar e substituir e utilizar marca-texto. Então, você queira ou não, são poucos conteúdos, Então, queira ou não, é um conteúdo que você tem facilidade de adquirir conhecimento. Assim como qualquer versão, qualquer aplicativo do Office, ele é baseado em guias e ele é baseado em grupos, As guias do PowerPoint são bem menores se comparado com os outros aplicativos, E o que eu preciso saber? Você vai precisar saber da guia início, da guia inserir, design, animação, apresentação de slides, revisão e exibição. Se você já trabalha com versões mais atuais, você já pode perceber que algumas nomenclaturas são diferentes. Por exemplo, nós falamos no PowerPoint 2007, início. A partir das versões mais atuais, é página inicial. A nomenclatura é diferente? Mas o objetivo é o mesmo, tá ok? Então aqui nós vamos ter as guias e os grupos e agora a gente vai estudar para que serve cada guia e quais são os comandos que mais se cobram, tá ok? Bom, antes de começar a falar sobre a estrutura, dicas de uso, tá? Isso pode cair quando se trata sobre o PowerPoint.
Quando você trabalha com o mouse também pode ser chamado de cursor, nós temos dois botões, tá? Quais são os dois botões? O botão da esquerda e o botão da direita. Se perguntar para você qual que é a função do botão esquerdo do seu cursor, é selecionar. Se perguntar para você qual que é a função do botão direito do seu cursor, é abrir um menu de acesso rápido, tá ok? E tem algumas coisinhas que podem também cair no seu concurso. Se eu dou um clique eu seleciono. Ou pode ser também falar que eu posiciono o cursor em algum local, tá? Eu seleciono. Se eu dou 2 cliques, eu vou selecionar, né? Na verdade não, aqui, gravem não como selecionar, gravem como posicionar. Tá? Você vai posicionar o cursor. Então se eu clicar aqui, vai ficar no meio da palavra, né? Agora, se eu dou um duplo clique, o que acontece? Ele me seleciona toda a palavra, independente se eu cliquei no P no início, no lá que seria o meio, ou aqui no vrá que seria o final da palavra. Ele vai me selecionar a palavra inteira. Se eu dou 3 cliques de forma rápida, tá? Ele seleciona o parágrafo aonde eu posicionei o meu cursor. Então, essas são dicas de uso que pode cair no teu concurso, tá ok? Bom, assim como qualquer aplicativo do Office 2007, nós temos o botão Office, né? Que em algumas versões mais atuais é chamado de arquivo, né? Para que serve o botão Office? Ele serve para você trabalhar com a estrutura do seu trabalho, com a estrutura da sua apresentação, na qual você pode criar uma nova apresentação, você pode abrir uma apresentação, você pode converter uma apresentação, salvar como, imprimir, tá ok? Então, tudo que for referente a abrir, salvar, né, imprimir, você vai conseguir através do quê? Do botão Office, ok? Uma coisa muito importante que eles cobrem concurso, tá? Imagine que você vai salvar o seu documento, né? Você foi lá no botão Home, no botão Office, e você quer salvar. Quando você for salvar, você pode selecionar 2 tipos de extensão, tá ok? Quais são os 2 tipos de extensão? Você pode salvar como PPTX ou você pode salvar como PPSX. Professor, qual que é a diferença? PPTX vai ser uma apresentação? Vai. Só que ela pode ser manipulada, você pode alterar o conteúdo, né? Então imagine só, eu estou com o meu trabalho, né? Eu estou com a minha aula aqui e vou compartilhar com vocês, certo? Só que eu não quero que seja alterado o conteúdo da minha apresentação. Para que eu consiga garantir, né, que a minha apresentação não seja alterada, o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar ela com uma extensão PPSX. O que significa a extensão PPSX? Que você só vai conseguir abrir a apresentação. Agora, imagine só que eu quero verificar, né, ou se eu quero corrigir a apresentação de um aluno meu, por exemplo, do TCC, certo? Eu tenho que alterar, inserir comentários, então eu tenho que alterar o conteúdo. Para isso, o meu aluno ele tem que salvar na extensão .pptx. Então a extensão .pptx, ele vai salvar um arquivo de apresentação, até porque nós estamos trabalhando com um aplicativo para iniciar apresentações, né, e editar apresentações. Se você salva com PTX, vai permitir fazer manipulação. Se eu salvo com a extensão PPTSX, né, você vai permitir somente a apresentação em si. Você não permite que o aluno, né, ou a pessoa em si tenha acesso à manipulação, edição e exclusão de qualquer conteúdo, qualquer objeto da sua apresentação. Então preste atenção que isso se cobra quando se trata sobre PowerPoint, tá? Bom, e agora a gente vai focar nas partes das guias, né? Quando se trata da guia início do PowerPoint, ele pode cobrar os grupos área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. Quando se trata sobre a área de transferência, vai ser, o próprio nome já meio que instiga o raciocínio lógico. É quando você, por exemplo, obtém o conteúdo de uma outra apresentação ou de um outro aplicativo ou até mesmo da web, né? E ele pode cobrar 2 coisas, o colar especial, né, e o pincel de formatação, tá? O que seria
essa parte de colar especial. Imagine só, eu estou pegando conteúdo da web, numa página na internet, né? E eu não quero, por exemplo, né, que venha com as configurações, né, do site. Então, para que não venha as configurações do site, o que eu preciso fazer? Colar especial, tá? Inclusive, eu vou mostrar um slide específico para você entender o que seria, né, como que se pode utilizar o atalho, né, para você utilizar somente o conteúdo e eu não quero as formatações. O formatar pincel é a mesma coisa, só que é o inverso. Por exemplo, eu tenho um texto que está aplicado a algumas configurações, né? Vamos supor que transferência está aplicado o tamanho da fonte 36, Times New Roman, negrito, né? E eu tenho aqui, por exemplo, João. João está com tamanho 30, está com a cor vermelha, não está negrito. Se eu quero pegar as formatações e replicar na palavra João, o que eu utilizo? Esse símbolo que é o pincel, né? O formatar pincel. E replico aqui. E aí já cai em concurso falando o seguinte: essa metodologia vai alterar o conteúdo. Falso. Eu vou alterar as configurações. Ok? Então, a área de transferência a gente já eliminou esse grupo, a gente vai para slide. Esse grupo de slide, ele tem a mesma função, ou se fosse uma função rápida da guia design, tá ok? Para que serve? Você consegue permitir criar novo slide, excluir um slide e mudar o layout, né? Mudar o formato, a estrutura da sua apresentação, tá ok? Uma apresentação, gente, ela é baseada em slides. O que são slides? Seria como se fosse uma página, né? Como a menor unidade, né, de informação de uma apresentação. Fonte. Fonte eu defini, né, também um slide somente para cobrar, né, na verdade para mostrar para vocês o que os concursos públicos cobram, tá ok? Assim como parágrafo também, tá? Fonte faz a formatação de fonte, configurações, efeito, tipo de fonte, e aqui eu vou mexer com a parte de alinhamento, tá? Desenhos. Quando você trabalha com desenho, né, o grupo desenho, ele vai trabalhar com objetos, né? Então você pode inserir por exemplo, uma fórmula, você pode, por exemplo, inserir uma seta, você pode trabalhar com preenchimento. Então tudo que for fórmulas, você vai encontrar dentro de desenho, tá? Edição. Edição, imagine só, eu tenho uma apresentação que possua 30, né, slides, ok? Então eu preciso encontrar a palavra João Kleber. Eu não vou ficar olhando slide por slide para encontrar João Kleber. Vamos supor que eu coloquei João Kleber com K. E eu sei que João Kleber é com a letra C, né? Então eu dou um Ctrl L, né, que nós vamos ver nos atalhos também, ou eu clico aqui em localizar e depois eu posso clicar em substituir e alterar para a forma correta. Então é isso que se cobra quando se trata sobre a guia início. Agora eu vou mostrar para vocês o que mais se cobra, né? Quais são os ícones, né? Porque no PowerPoint ele não vai cobrar, por exemplo, aonde ficam os gráficos, como que eu coloco o gráfico no PowerPoint. Ele vai te dar um ícone e vai perguntar para que serve aquilo, né? E dessa forma nós temos que estar preparado, ok? O colar especial, conforme eu falei para vocês, ele vai permitir colar somente o conteúdo. Então eu copiei um conteúdo da internet, né? Como que eu faço para copiar direto, né? Ctrl Alt V. Ctrl Alt V vai permitir que você cole especial. Ou você clica no grupo transferência, colar especial, que vai aparecer essa opção também, tá ok? Então posso utilizar tanto a área de transferência ou posso utilizar um atalho, ok? E agora a gente vai para o grupo fonte, que é o que mais se cobra, né, na guia início. Nós precisamos saber para que serve cada um desses ícones. Primeiro, esse S aqui confunde-se demais com esse... Deixa eu até colocar ele na cor preta, para facilitar o teu entendimento, com este S. Ah, professor, qual que é a diferença? Que este aqui, ele faz o sombreamento do texto. Pode perceber que está meio que sombreado aqui. Se tiver somente um S sem esse sombreamento meio que cinza, esse significa para deixar sublinhado. Tá ok? Então, primeira dica para vocês aí, ok? O ABC, por exemplo, com risco, taxado. Ah, para que serve taxado? Normalmente para corrigir ou para chamar a atenção. Esse AV aqui,
Muito interessante. Esse AV aqui é o espaçamento entre caracteres, tá? Então, toda vez que você vê esse AV seguido dessas duas setas juntas, é o espaçamento entre caracteres. Esse A maiúsculo seguido do A minúsculo significa maiúsculos e minúsculas, né? O que acontece? Imagine que você, sem querer, digitou todo o seu slide, né, toda a sua apresentação com letras maiúsculas. Você não vai ter que refazer, né, todo o conteúdo novamente. Você vai selecionar o texto, né, e você vai aplicar maiúsculas e minúsculas. Se você vê essa plaquinha seguido com essa borracha, significa que é o comando limpar toda a formatação. Para que serve esse comando? Por exemplo, imagine que você não colou especial, né, você não clicou no atalho Ctrl Alt V e infelizmente veio todas as formatações da web, né? E você só quer o conteúdo. O que você faz? Você seleciona o texto e aplica esse botão. Lembrando, este botão vai alterar, vai apagar as formatações. Se na banca cobrar que o botão limpar formatação, além de apagar as formatações, apaga o conteúdo, é falso. Ele só mexe com a formatação. E aqui, né, se eu vou apagar, eu posso replicar, que é o formatar pincel. Eu replico, né, eu pego as configurações de alguém e passo para outro, né? Então, esse formatar pincel serve para isso. Se ele perguntar essas linhas seguido com essas bolinhas, seguido com essa seta, significa que você vai aplicar marcadores e numeração. Só que se tiver uma bola, significa que é uma lista não ordenada, tá? Não ordenada. Como assim não ordenada? Vai ser representado por símbolos, por formas. Se você tem essa mesma linha seguido de números, vai ser uma lista ordenada. Então, olha a pegadinha. E a lista ordenada, mesmo que tenha 1, 2, 3 aqui, não é somente números. Eu posso colocar uma lista ordenada através de algarismo romano, primeiro, segundo, terceiro, ou ABC, certo? Se tiver essa bolinha, listas não ordenadas. Se tiver esse número, lista ordenada, ok? E se ele der, né, essas linhas seguido com a setinha para cima, setinha para baixo, é o espaçamento. E aí é que vem a confusão que pode acontecer no teu concurso. Esse espaçamento é entre linhas, certo? E esse espaçamento aqui, que é o junto, é entre caracteres. Já ocorreu, né, de um concurso público perguntar qual é o espaçamento entre linhas e colocar esses dois, né? Na verdade ele colocou este, porque se você analisar bem, fazem referência a linhas, né? Mas como aqui eu tenho os marcadores, aqui eu tenho os marcadores, espaçamento entre caracteres e espaçamento entre linhas. Então, esses comandos básicos, esses botões básicos, você precisa saber para que serve o ícone, né? E para que serve, né? O que ele faz, né? E o que significa o desenho, ok? Então, isso é que se trata quando, né, se refere à guia início, gente. Agora, vamos para a guia inserir. Inserir, assim como Word, assim como Excel, você tem que gravar uma palavra-chave. Se na início você vai editar, você vai criar, na inserir você vai agregar valor. O que é agregar valor? Você vai criar um objeto, certo? Então eu não vou editar o texto, eu não vou configurar e formatar, eu vou agregar valor. E o que eu posso agregar valor? Você pode criar uma tabela, você pode inserir uma imagem, você pode inserir links, você pode inserir textos ou você pode inserir mídia. Bom, tabela, certo? Eu vou dedicar também um slide somente para tabela, porque pode ocorrer de ele cobrar umas coisinhas avançadas, né? Então, tabelas vou pular, vou para ilustrações. Ilustrações, ele vai perguntar o seguinte: o que eu consigo inserir de ilustrações dentro do PowerPoint 2007? Você pode inserir imagem. E aí uma coisa interessante, essa imagem ela é local ou ela esteja conectada ao seu computador via rede ou via pendrive ou via CD. Então você não consegue, por exemplo, com o PowerPoint 2007 procurar diretamente da web. É possível fazer a partir das versões 2013 somente. Então as versões 2013 e 2016 permite você procurar direto da internet. Como eu não consigo tirar direto da internet,
a Microsoft deixou para você o Clip Art. O que seria o Clip Art? O Clip Art é como se fosse um banco de imagens, né, dentro da Microsoft, onde tem várias imagens de qualquer coisa que você meio que pesquisar. Por exemplo, preciso inserir uma imagem sobre trabalho. Vai estar lá uma imagem sobre trabalho, sobre estudante, né, sobre estudos, né? Então, dentro do Clip Art é como se fosse um banco de informações referente a imagens, a ilustrações e formas que você pode encontrar. Álbum de fotografia, pelo nome já meio que fala, né? Eu quero inserir um álbum aqui de foto. Você vai clicar dessa forma. Eu quero inserir uma seta, eu quero inserir um retângulo, eu quero inserir, por exemplo, uma circunferência, ou outra qualquer tipo de forma. Eu vou aqui em formas. Smart Art. Tá? O Smart Art ele vem da ideia de diagramas, de fluxograma. Então você pode ter diagramas de processos, de listas, de ciclos. Então imagine que você esteja fazendo um manual, né, um procedimento passo a passo. Você vai aqui em Smart Art e vai ter vários modelos que você pode definir. E gráfico, né, você vai fazer um gráfico, ok? Bom, então finalizamos aí mais um grupo, agora a gente vai para links. Links é fazer referência. Então imagine só que você esteja fazendo uma apresentação, né? Vamos supor que você esteja fazendo uma apresentação do seu TCC, né? Do trabalho de conclusão de curso. E no final vai ter as referências bibliográficas, né? E aí imagine que você buscou, né, o conteúdo de um site qualquer ou de um documento qualquer. Você pode clicar, né, no site que você inseriu dentro da sua referência e aplicar um hiperlink. De modo que, por exemplo, se o professor quer verificar realmente se esse texto que você citou é daquele site, ele clica, né, no site e ele vai ser redirecionado. Vou abrir para vocês também um slide dedicado para isso, porque pode cobrar como que eu faço para entrar na referência, ok? Então, links serve para referenciar e não referencia somente um site. Eu posso referenciar um documento, uma pasta, né, um arquivo que esteja ligado no meu computador ou na rede, tá ok? Bom, texto. O que eu posso inserir em texto? Duas coisas se cobram em concurso, que seria o número de slide e o símbolo. O que seria o número do slide? Aqui, por exemplo, ó, nós estamos no slide número 11, né? Então, para que eu consiga inserir esse número no meu slide, eu tenho que colocar aqui a opção de número de slide. Por exemplo, se eu tirar o número de slide, alterou o conteúdo? Não, mas agregou valor, facilitou a minha vida, tá ok? Imagine que você tenha que colocar o cifrão, o valor do euro, por exemplo, o símbolo do euro, né? E sabemos que o nosso teclado não tem o símbolo do euro. Ou, se você pegasse uma moeda, né, diferente, para que você consiga inserir essa moeda, né, você tem que ir aqui em símbolo, ok? E clipe de mídia, o próprio nome já está meio que referenciando. Você pode ser uma mídia dentro da sua apresentação. Normalmente as apresentações, por exemplo, motivacionais, tem um vídeo, né, ou tem uma música, né, para fazer aquela política de quebra de gelo, para motivar, né, as pessoas que estão assistindo a palestra. Então, eles, quando colocam muito texto, para meio que trabalhar com dinâmicas e etc., eles inserem alguns vídeos, alguns filmes, né, alguns sons. E como que eu consigo fazer isso? Dentro, né, da guia inserir, na opção clipes de mídia, tá ok? Então, conforme eu falei para vocês, eu vou mostrar agora duas coisas da guia inserir que pode se cobrar, que é interessante a gente entender. Primeira coisa, eu posso inserir uma tabela, por exemplo, no editor de apresentação de slides, né, de apresentação, por exemplo? Sim. E aí, uma vez que eu inserir a tabela, você pode ter duas coisas que podem se cobrar. Primeiro, uma tabela ela vai ser criada, né? Ele pode perguntar qual que é a tecla do teclado que permite navegar entre as células criadas na tabela. Essa tecla é Tab, tá? Imagine só que o seu cursor esteja posicionado na última célula da tabela e você apertou Tab. O que pode acontecer? Se você aperta a tecla Tab e não existe mais célula, né, o que acontece? Acrescenta-se mais uma nova linha, tá ok? E isso pode ser aplicado tanto no PowerPoint, né, quanto também no Word. Então fiquem atentos aí. E a questão de hiperlink. Então, por exemplo, aqui na minha apresentação eu coloquei, né, o site da LAC, né?
E aqui, por exemplo, se ele passar o mouse, ele vai verificar aonde está o site. Mas, para que eu consiga entrar diretamente no site, para que o PowerPoint, né, abre, né, o site da LAC, eu tenho que dar Ctrl e clicar no hiperlink. Então, se eu apertei Ctrl e cliquei no hiperlink, vai me redirecionar para uma página na web, claro que vai ser a página que eu inseri, ok? Então, isso que se trata quando nós abordamos sobre a guia Inserir. Bom, design. A design, conforme eu falei para vocês, ele meio que tem um tópico dentro, né? Dentro da guia início. Só que na guia início é algo mais resumido e aqui é algo mais detalhado. Tem algumas coisas que eu preciso salientar para vocês. Cobra em concurso a seguinte nomenclatura: aonde que eu altero a orientação do meu slide, né? Ou o tamanho do meu slide. Por exemplo, nós estamos trabalhando, né, com uma televisão que trabalha em formato widescreen, 4.3. Mas se eu quisesse, por exemplo, colocar em outro formato, eu conseguiria? Conseguiria. Como que eu iria ter que fazer? Em design e configurar a página. Por exemplo, nós estamos trabalhando, né, um slide, normalmente ele trabalha com a posição paisagem. Paisagem é na posição horizontal. Supondo que você queira trabalhar com a posição retrato, que é na posição vertical, você clicaria aqui. Então esses dois comandos sempre costumam cair em concurso público. Configuração de página, né, e orientação de slide. E nós temos os temas, que vai englobar o seguinte: se você clicou no design, vai alterar o tipo da fonte, a cor da fonte, o efeito da fonte. Se você, por exemplo, mas eu não quero, eu gostei desse slide, mas eu quero continuar com essa estrutura e eu quero só mexer com a cor e com a fonte e o efeito, você pode, tá? E aí você vai configurar manualmente. Por exemplo, você pode perceber, né, que os slides da LAC ele tem uma estrutura, né? Por exemplo, nós temos essa estrutura aqui com a numeração da página e nós temos a logo da LAC. Se eu não quero, por exemplo, mais mostrar, né, essa estrutura da LAC, eu clico aqui nessa opção, ó, no plano de fundo, que é ocultar plano de fundo. Então significa o seguinte: essa estrutura, esse desenho da LAC é um plano de fundo, porque todo slide vai ter, certo? Se eu clicar aqui em ocultar, automaticamente ele some, tá ok? Então, isso que se cobra quando a gente fala de design. Ele fala o tamanho e a orientação, ele vai falar sobre temas, que são a personalização, e ele pode falar do plano de fundo, que é ocultar esse plano de fundo, ou você também pode cadastrar um plano de fundo, ok? Bom, vamos para a próxima guia, que é a animação. Professor, o que eu preciso saber quando se trata sobre essa guia animação? Gente, a guia animação é a transição, né? É o movimento de você pegar um slide. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! E passar para o outro. Você pode configurar isso, né? Por exemplo, eu posso configurar que quando eu passar de um slide para o outro, pode desaparecer e dissolver, né? E aí existem várias formas aqui. Aí eu posso, por exemplo, empurrar a coluna, como se tivesse a ideia de empurrando o slide para o outro. Então, a ideia principal de animação, né, é você configurar a transição de um slide para o outro. Você também pode configurar, colocar som na transição de um slide para o outro. Você também pode colocar o tempo que demora. Você pode colocar ao clicar com o mouse, né?
Por exemplo, se o cara clicou com o mouse vai passar, ou se ele digitar a tecla Enter, ou se ele, por exemplo, colocar a setinha para frente, vai passar. Então você pode configurar tudo isso. Toda essa parte de animação, né, que trabalha com a parte de interação, né, você pode encontrar na guia animação. Então eu vou pedir para que você anote essa palavra. Se houver interação de um slide para o outro, nós estamos falando de animação, ok? Então, fizemos, né, redigimos nossa apresentação no início, agregamos valor inserindo objetos, mudamos na estrutura, colocamos plano de fundo e agora a gente também colocou a interação de um slide para o outro. Bom, agora nós vamos iniciar a apresentação, certo? E essa guia, apresentação de slides, o próprio nome já fala, é quando você vai focar, né? Você vai iniciar a sua apresentação. O que se cobra em concurso? Ele vai cobrar o seguinte: quais são as teclas, tá, de atalho que permite eu iniciar uma apresentação de slide, tá? E a parte de ocultar um slide, ok? Então vamos começar abordando sobre a parte de iniciar a apresentação. Quando eu inicio a apresentação, eu posso acionar através da tecla F5, tá ok? F5 permite que você inicie uma apresentação de slide. Gente, não vai confundir, tá, o PowerPoint com navegação na internet. Algumas pessoas imaginam o F5 por causa que ele vai fazer uma atualização do carregamento de uma página na internet. Então, se o cara clicar em F5, por exemplo, e uma banca cobrar o seguinte: se você apertou a tecla F5, permite abrir uma página da internet, é falso. Porque o F5 no PowerPoint permite iniciar uma apresentação. Imagine só, finalizou sua apresentação, você quer sair do modo de apresentação, né? Porque quando você clica em apresentação de slides, ele fica em toda a sua tela, certo? E se você quer sair, a tecla para sair é ESC, ok? Outra coisa importante, supondo que você esteja lá, por exemplo, igual eu estou aqui, né, no slide 15, né, mas eu quero voltar para o 1, por exemplo. Se você colocar o número do slide e apertar a tecla Enter, ele retorna para a página que você quer. Então, foquem aqui, ó, eu estou no slide 15. Eu vou digitar agora no notebook a página 1 e vou dar um Enter. Quando eu der o Enter, olha o que aconteceu. Eu voltei para a página 1. Então, se eu coloco a posição 1, né, e aperto o Enter, ele volta. Se eu quero para o 5, digito 5, só que eu não apertei Enter. Aconteceu alguma coisa? Não. Agora aperto o Enter, ele vai para o 5. Então, eu estava no 15, vou digitar 15 e vou apertar Enter. Ele volta também. Então, se você digita o número do slide e aperta a tecla Enter, ele vai automaticamente, tá, para, né, a posição que você quer. Outra coisa, além de você utilizar os atalhos, você pode também ter esse botão aqui, ó, do começo, que é uma setinha, então ele vai iniciar do início, né? E se você tem, por exemplo, esse aqui meio que um gráfico do slide atual. Então, se eu estou configurando o slide 15 e apertar do slide atual, que seria esse mapinha, ele vai do mapa atual. Se eu tenho essa bolinha com essa setinha, significa que eu vou iniciar do zero. E ele também pode te perguntar o seguinte: eu tenho esse botão que fica na parte inferior, né, próximo do zoom, né, acima do relógio do seu computador, que também serve para iniciar a sua apresentação. Se você clica nele, ele vai iniciar, ok? Então, temos que ficar atentos. Só para iniciar a sua apresentação existem 3 formas. Eu posso utilizar por teclas, né? Eu posso entrar dentro da guia apresentação, ou eu posso lá na barra inferior, né, próximo do zoom, também iniciar uma apresentação em slide, ok? Dentro da apresentação de slide tem uma coisa bem interessante que já cobrou em concurso, tá? Que é a parte de ocultar, tá ok? Que eu até selecionei aqui um slide dedicado para isso. O que o ocultar slide ele faz? O ocultar slide, imagine só, eu quero ter esse slide aqui, né? Mas ele é um slide de rascunho, só para me visualizar que essas informações para fomentar o meu conteúdo. Só que na hora que eu iniciar a apresentação para os meus alunos, eu não quero que apareça. Então,
quando eu inicio a apresentação, seja pelos botões, seja pela tecla F5, quando eu rodar as apresentações, chegar no slide 16, não vai ser visualizado, né? Não vai ser apresentado. Por quê? Porque ele está oculto. Então, se caiu, como já caiu em bancas, falando o seguinte, uma vez que você ocultou o slide, né? Vai ser visualizado na sua apresentação? Não. Mas você consegue enxergar ou alterar o conteúdo? Sim. Você consegue manipular ele, você consegue visualizar que ele existe, mas se eu iniciei a apresentação, ele não é visualizado. O usuário nem sabe que existe esse slide. Eu só consigo visualizar se eu sair do início da apresentação. Então, olha a pegadinha que pode ocorrer aí, tá? Ocultar a slide, muitas pessoas pensam, imaginam que vai excluir o slide. Não, ele só não inicia a apresentação, tá ok? E agora uma coisa que cai e que você precisa saber, tá? Existem algumas teclas de apoio quando se trata sobre o PowerPoint. A primeira tecla que você vai aprender é o ponto. Professor, para que serve o ponto? O ponto normalmente é para você chamar a atenção, né, do seu aluno. Por exemplo, aqui eu estou com conteúdo e estou explicando para vocês que existem caracteres especiais, né? Então imagine que eu quero chamar a atenção. Vou apertar ponto aqui. Olha o que vai acontecer com o meu slide. Parece que se desliga, né, o monitor, né? Ah, mas por quê? Porque eu apertei ponto. Se eu voltar aqui, por exemplo, setinha para trás, ele volta ao normal. Então, apertei ponto aqui, sumiu, parece que está desligado, né? Se eu apertar a tecla ESC também, ele volta, tá ok? Então, ponto, ele apresenta um slide preto vazio, como se tivesse desligado, né, o meu, né, PowerPoint. Tem outra forma também, que essa forma é muito utilizada, por exemplo, se você está fazendo um curso, né? E o professor quer exemplificar, quer escrever no quadro, conforme eu vou fazer agora, a gente utiliza a tecla C. Então, quando eu clico aqui em C, por exemplo, olha o que aconteceu. Ficou tudo branco. Então, você pode desenvolver o seu raciocínio, pode escrever para o aluno, criar uma fórmula, né? Chamar a atenção dele, né? E depois, se você apertar a setinha para cima, ou setinha para o lado, ou apertar ESC, ele retorna novamente. Então, C, fica um espaçamento em branco, né? P fica ponto fica uma tecla preta, né? E aí você precisa saber desses dois caracteres que costumam cair em concursos públicos, tá ok? E agora nós vamos para a próxima guia. Guia essa que é chamada de revisão. Professor, para que serve a guia revisão? Para as três coisas, tá? Primeiro, você vai fazer a verificação de ortografia, se você não digitou nada errado, né? Seja escrita ou seja gramatical, ok? E ela pode ser acionada também pela tecla F7, então não necessariamente precisa entrar na guia revisão para corrigir algo. Se você apertar a tecla F7, vai aparecer a correção. E outra coisa, imagine que pegando aquela mesma ideia que você esteja fazendo, né, uma apresentação para o seu trabalho de conclusão de curso, ou imagine que você foi aprovado no concurso e seu supervisor, seu coordenador disse, precisamos montar o relatório, né, de todos os chamados que foram feitos no mês, né, apresentar, né, para a superintendência. E aí ele quer saber como que anda a sua apresentação. Então ele vai inserir também um comentário. Ele fala o seguinte, olha, esse slide aqui não ficou legal, certo? E aí para que você consiga compreender que esse slide não ficou legal, para ele não alterar o conteúdo, para o conteúdo e enxergar que aquilo está errado, normalmente a gente trabalha com comentários, ok? E se você está divulgando, compartilhando, por exemplo, uma planilha com outros setores e não quer que as outras pessoas, né, alterem ou manipulem a sua apresentação, você pode proteger ela, né? Proteger como? Você pode colocar uma senha, né? Você pode bloquear que ele ensine comentário, que ele faça alteração. Então tudo isso você encontra na guia revisão, ok? Então permito verificar a ortografia, fazer correção, permito inserir um comentário, permito também verificar quem pode e quem não pode fazer. Tá? E por último, né, a última guia, nós iremos abordar sobre a exibição. O que pode cobrar na guia exibição, gente? 3 coisinhas básicas, tá ok? Quando se trata sobre o modo de exibição.
Toda vez que você está trabalhando com uma apresentação, esse modo é chamado de modo normal. Então, se perguntar na sua prova o seguinte, supondo que você acabou, né, de abrir o PowerPoint, né, que modo de exibição vai ser? Normal, certo? E ele pode perguntar, como sempre costuma perguntar, o seguinte: se você pode perceber, né, que eu deixei aqui modo normal, que ele apresenta o slide atual que eu estou, e aí ele vai mostrar meio que uma lista. Só que ele mostra uma lista, né, não total. Né, ele vai mostrar só uma lista do slide atual e dos seus próximos slides. Se eu quero mostrar, por exemplo, todos os slides de forma miniatura, né, para que eu possa compreender quantos slides que eu tenho, você não pode apresentar de forma normal. Você vai apresentar como classificação de slides. Por quê? O modo normal, normalmente ele mostra 3, 4, 5, porque ele vai estar utilizando aí o zoom de 75%, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui com vocês. 73%, né? Então você pode perceber, ele não mostrou para vocês, né? Deixa eu retornar aqui e duplicar. Por exemplo, ele mostrou para vocês aqui, ó, né? O modo padrão, ele mostra os slides próximos do atual, né? Mas ele não mostra a quantidade de slides que eu tenho, né? Deixa eu apertar o Windows P aqui e vou estender. Se eu coloco, gente, por exemplo, em classificação de slides, ele mostra para mim todos os slides que existem na minha apresentação. Então, essa é a diferença crucial que existe entre normal e classificação. E ele pode mostrar também o ícone de perguntar: qual é o tipo de exibição que eu estou tendo na minha apresentação? Bom, se você vê aqui que tem um com destaque maior e aqui uma lista com a apresentação, esse é o normal. Se você vê que ninguém tem destaque, mas que todos mostram da mesma forma, classificação de slides, porque todos estão de miniatura. E se você vê anotações, certo? O que acontece? Você pode perceber que é um rascunho, porque aqui eu tenho um slide e aqui eu tenho meio que um tracejado. Ou, se tiver dessa forma, seguido como se fosse me fugiu o nome agora, como um folder, como um banner, seguido dessa bolinha com uma setinha, significa que você está apresentando, né? Apresentando o seu slide. Então, essas são as formas que pode ter. Normalmente cai esses dois aqui, ó, normal e classificação de slides. O normal, ele dá destaque somente a um slide, né? E ele mostra aqui meio que a lista dos slides que são próximos. Classificação de slides mostra miniatura, ninguém tem destaque maior, né? E uma anotação é um rascunho, ok? E outra coisa que ele pode cobrar no modo exibição de apresentação é o slide mestre. Eu abri para vocês um tópico só sobre o slide mestre. Professor, o que seria esse slide mestre? Eu peguei o slide mestre da LAC, tá vendo? Todo slide, né, de qualquer professor, ele segue esse padrão. Então eu tenho aqui as bordas, né, eu tenho o número da página e eu tenho a logo da LAC, tá? O que acontece? Esse aqui é um slide padrão. Uma vez que eu faço qualquer configuração nesse slide, vai ser replicado para todos os outros. Podem gravar aí e podem lembrar de mim quando vocês forem aprovados no concurso. Se cobrou PowerPoint no edital, vai cobrar sobre slide mestre, tá? Porque o slide mestre, ele replica todas as configurações para os demais, tá ok? Então ele é como se fosse um controle. Você não vai fazer um controle slide por slide, porque isso é um retrabalho. Então você cria um slide mestre e automaticamente, uma vez que você criou, vai ser replicado para todos os outros slides, ok? E continuando, para finalizar a parte de exibição, tá? Ele pode fazer essa sacanagem, né, e cobrar para você o seguinte: a questão do zoom, né, e a questão da apresentação. Percebam que pode ter 3 apresentações. Se eu tenho dessa forma, eu tenho a lista de slide com um slide tendo um destaque maior.
Se eu tenho dessa forma, significa que é classificação de slides, porque todos não têm destaque nenhum. E se eu tenho esse banner, esse folder, significa que eu vou iniciar a minha apresentação. Já ocorreu, salvo engano, foi o CESP perguntando qual o mínimo de zoom e qual o máximo de zoom. O Office, né, ele tem 10% de zoom e o máximo 400%. Ok? Então, isso seria a estrutura do PowerPoint, isso que você precisa saber, né? E agora, para aprofundar o nosso conhecimento, eles cobram alguns atalhos, tá ok? O PowerPoint 2007 tem uma diferença crucial comparado com as versões atuais, tá ok? Primeira pegadinha de concurso, todo mundo imagina que para salvar um documento é o Ctrl S, e isso é falso, tá? Ah, por que o Ctrl S não é para salvar? O Ctrl S é para sublinhar, né? E aí eu nem coloquei os ícones básicos porque eles não cobram isso. Ctrl N negrito, Ctrl I itálico e Ctrl S sublinhado. Ctrl B, a pegadinha do concurso. Ctrl B não é para Ctrl S não é para salvar. Para salvar é Ctrl B. Aí alguns alunos me perguntam, professor, mas de onde que eles tiraram a ideia que salvar, né, é o Ctrl B? Porque o B faz referência de backup, né? E aí, aula de segurança da informação, o que é backup? Uma cópia de segurança. Então, por isso que seria Ctrl B. Desfazer, Ctrl Z, como é padrão em todos os aplicativos, né, do Microsoft Office. Agora, a versão 2007 tem esse carinha aqui que dá um trabalho danado, o refazer. O refazer, gente, para outras versões atuais é o Ctrl R. Para o PowerPoint 2007 é Ctrl Y. Então, Ctrl Y permite refazer, ok? Ctrl C, copiar, Ctrl X, recortar. Sabemos que a diferença entre Ctrl C para Ctrl X, porque aqui cria uma cópia e aqui move, tá ok? Ctrl V é colar, Ctrl P é imprimir. Esses são os comandos básicos, você não pode errar isso em hipótese alguma, tá ok? E agora a gente vai para atalhos avançados, né? Bom, vamos lá. Ctrl T vai permitir selecionar todo o conteúdo da sua apresentação, né, do seu slide atual que você se encontre. Ctrl F2, você permite visualizar a impressão. Por exemplo, eu não quero imprimir, eu quero visualizar, por exemplo, se as margens estão corretas. Então, você não dá para apertar Ctrl P, você aperta Ctrl F2. Imagine só, né? Eu falei lá na guia início que eu quero localizar a palavra João Kleber, mas eu não quero entrar na guia início, eu quero continuar na guia que eu esteja agora, né? Você pode apertar Ctrl L, ele vai localizar. Imagine só que eu não quero só localizar o João Kleber. Imagine que eu queira também substituir o João Kleber, por exemplo, por Luiz, né? Pelo professor Luiz. Eu vou apertar Ctrl U, né? Ctrl U ele vai substituir, tá ok? Bom, Ctrl Alt V permite você fazer a colagem especial, né? Ah, o que é colar especial? Você só cola somente o conteúdo, você não aplica, né, as configurações desde que você copiou da internet ou de um outro documento, enfim, tá ok? Ctrl K, né? Sabemos o que é o hiperlink. Hiperlink permite redirecionar a uma página na internet, a um documento ou uma pasta. Então, se você aperta Ctrl K, você pode também criar um hiperlink em vez, né, de ir lá na guia início. F5, inicia a apresentação. Pelo amor de Deus, gente, não confundam com abrir uma página na internet, tá ok? Não confundam. E o F7 é a parte de revisão, tá ok? Então isso é que se trata sobre a guia atalho. Cobrou em uma banca, salvo engano foi a FCC, não me lembro, não me recordo agora qual foi a banca, gente. Sobre a parte de destaque da apresentação. Então imagine só, né? Eu estou com a minha apresentação aqui, tá? Suponha que você queira pegar o mouse, por exemplo, como eu estou pegando agora, né? E eu queira, por exemplo, dar um destaque maior, né? Eu quero escrever com o mouse para mostrar alguma coisa para o usuário, certo? Se você acionar o botão direito quando estiver apresentando, ele vai apresentar essa opção.
E aí você pode selecionar opções de ponteiro, você pode ter uma caneta, um marca-texto, né? E você pode trabalhar com a sua apresentação com o seu mouse. Então você vai fazendo anotações dentro da sua apresentação utilizando o mouse, tá? Esse é um recurso de destacar a apresentação. Então se ele perguntar, existe a opção de a opção que o professor, né, ou o palestrante interaja com a apresentação, né, de forma em tempo real? Sim, com o botão direito do mouse, você pode colocar uma caneta, um marca-texto e você pode dar destaque na sua apresentação, ok? Então, vimos aí tudo que pode se cobrar quando se trata sobre PowerPoint, né? E agora vamos responder questões, né, para massificar nosso conhecimento, gente. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Bom, essa primeira questão foi do Banco do Brasil, a CIS Gran Rio foi a bancalizadora do ano de 2015 para o cargo de escrituário, né? Ele fala o seguinte: ao ajudar a preparar uma apresentação no software PowerPoint com os resultados obtidos por uma agência de um banco, um escrituário sugeriu o uso do recurso de animação. Esse recurso nos slides é voltado fundamentalmente para... Toda vez que ele falar de animação, lembra da guia? A animação serve para fazer a interação. Interação de o quê? De um slide para o outro, ok? Então vamos lá. Utilizar filmes como recurso de mídia? Não, gente. Você vai colocar na parte de inserir, não é na parte de animação. Então você pode eliminar essa daqui. Permitir a inserção de histórias, pelo amor de Deus, né, gente? Permitir a inserção de histórias? Não tem nada a ver, né? Criar novas cores e estilos rápidos. Não, se você vai criar novas cores e estilos rápidos, não é na guia animação, é na guia design. Então você pode eliminar também. Incluir efeitos de entradas e saídas. Opa, essa aqui se encaixa. Por quê? Porque você vai colocar efeito de uma apresentação para outra, né? Criar slides mestres para processos. Isso aí não é o foco, né? A animação não vai criar slides mestres, então você pode eliminar também. Então, incluir efeitos de entrada e saída, você pode configurar o tempo que você vai colocar de um slide para o outro, se vai aparecer, se vai sumir, se vai se dissolver. Então, gabarito nosso, alternativa D. Olha como fez, né? Importância você entender o conceito de cada guia, né? Alternativa D. Bom, gente, agora vamos abordar essa questão que ocorreu na Universidade Federal de Campina Grande, né, no ano 2016 para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: de acordo com o conceito definido no PowerPoint, né, da Microsoft Office, o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento, é denominado de. Então ele está perguntando o seguinte: como que eu pego um slide e replico todas as configurações para o restante da minha apresentação, sem que eu tenha que fazer tudo manualmente? E isso nós vimos que isso é chamado de slide mestre, né? Lembra que eu expliquei sobre o slide mestre da LAC? A configuração da borda, da página, da logo é replicado para toda e qualquer apresentação de todo e qualquer professor. Então, tá aqui, né? Não existe slide modelo, não existe slide hierárquico, não existe slide de atuação e não existe slide ativo. Essa nem por eliminação você poderia colocar, né? Essa eu teria que entender o conceito, tá ok? Então, gabarito alternativa A. Próxima, né? Essa foi da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, do ano 2017, para o cargo de técnico. E também vai falar sobre slide mestre, né? Lembra que eu falei? Slide mestre, praticamente todo PowerPoint cobra, né? Vamos ver qual a outra forma que eles cobram quando se trata sobre slide mestre. No PowerPoint, a opção de exibir em slide mestre contribui para o efeito de transição entre dois slides sucessivos. Pelo amor de Deus, né, gente? Transição é animação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O controle do tempo de exibição de um slide entre os modos avançar do clique do mouse ou avançar após o intervalo de tempo é a mesma coisa também em animação, não tem nada a ver, gente, tá? O controle da aparência na apresentação inteira e pode inserir uma forma, uma logomarca para que ela seja mostrada em todos os slides. Está aqui, ó. Praticamente falou o que eu citei sobre a LAC.
Uma vez que eu coloco dentro de um slide mestre as informações que eu quero, borda, logo, número de página, vai ser replicado para todas, né? Vamos só pegar por eliminação a geração de um índice de slides, não tem nada a ver com isso, né? A inserção de um slide no início da apresentação piorou, então ele faz o controle da aparência, porque todas as formatações e configurações realizadas no slide mestre vai ser replicado para todos os outros slides, ok? Então, gabarito alternativa C, né? E agora a gente vai para o SAMAI de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? A banca objetiva no ano 2016 para o cargo de assistente. Essa aqui é uma questão bem interessante porque envolve a parte de atalho, tá? Um usuário está executando uma apresentação no modo de exibição de tela inteira, né, no PowerPoint. Considerando o exposto, é correto afirmar que, para exibir um slide preto vazio, o usuário pode pressionar a tecla C? Não, tá? Por que ele não pode pressionar a tecla C? Porque vai ser um ponto que vai permitir, ok? Um slide preto. Tanto é que olha aqui, ó, ponto, olha o que aconteceu, apareceu o slide, né, com vazio, né, todo preenchido com preto. Exibir um slide branco vazio, o usuário pode pressionar a tecla E. Não, porque não é a tecla E, é a tecla C, né? Aqui, ó, C ficou em branco, ok? Então ele inverteu aqui, né? Na verdade nem inverteu, né? Porque o preto vazio é ponto, né? Finalizar a apresentação, o usuário pode pressionar a tecla ESC ou ponto final. Opa! ESC, tudo bem. O ESC ele finaliza a apresentação, mas ponto final serve para quê? O ponto final serve para exibir um slide preto vazio. Ele não vai sair da sua tela. Aí, ó, ponto, ficou preto, né? Mas ele não sai da tela, então você pode eliminar também essa aqui. Nós já temos 3 eliminadas. Retornar ao primeiro slide, o usuário pode pressionar 1 mais Enter. Vamos analisar a questão. Se eu coloco a página 1, eu vou voltar para o início. E se eu aperto Enter, eu vou voltar para o início também. Opa, tá aqui o gabarito. Ah, professor, como assim eu vou voltar pro início? Bom, gente, todo slide começa no 1. Então, vou apertar 1 e vou apertar a tecla Enter. Olha o que aconteceu. Voltou para o meu slide atual, certo? Eu estava no 29, né? 29 e apertei Enter, eu voltei para o slide da questão. Então, vai retornar? Vai sim. Exibir o menu de atalho. O usuário pode pressionar Shift mais F11. Pelo amor de Deus, nem existe esse atalho aqui. Então, questão muito interessante aí do SAMAI de Caxias do Sul. Porque ele envolveu todos os atalhos da apresentação. Ele envolveu apresentar uma tela preta, que nós sabemos que é com ponto. Ele envolveu também a parte de exibir um slide todo vazio e branco, que é com C. Ele envolveu também a parte de sair da apresentação, que é com ESC, e avançar as páginas, ou voltar às páginas, ou indicar qualquer página, que você coloca o número da página e aperta a tecla Enter, tá ok? Então, muito interessante essa questão aí do SAMAI, tá? Então, gabarito, conforme eu falei para você... Opa, gabarito tá errado aqui, hein? Vamos até desmarcar aqui, porque o gabarito não é a alternativa C. Vou colocar aqui a alternativa D. Pronto. Gabarito, alternativa D. Agora sim ficou certo, né? Não pode ser hipótese alguma alternativa C. E para finalizar a nossa aula de PowerPoint, a última questão, né? Aconteceu neste ano, né? Da Agência Reguladora da Bahia. E o IBFC foi a banca realizadora e eles cobrou o seguinte, ok? O modo de exibição do Microsoft PowerPoint 2007 proporciona a visualização dos slides em forma de miniaturas. Assinale a alternativa que apresenta o modo de exibição que facilita a classificação e a organização das sequências de slides à medida que você cria a apresentação e também quando você prepara a apresentação para impressão. Então ele quer ver todos os slides, não quer ver destaque nenhum. Sabemos que só existe uma forma de você ver todos os slides de forma igual, que seria a classificação de slides. Exibição de slides? Não, exibição é uma guia, né? Classificação de slides? Opa, tá aqui. Normal? Não, porque normal ele vai dar destaque em um slide somente, tá ok?
Então, anotações vai mostrar como rascunho e a apresentação de slides vai deixar em tela inteira. Então, tá aqui o nosso gabarito, classificação de slides, tá ok? Então, finalizamos, gente, mais uma aula, né? Opa, faltou mais uma questãozinha aqui. Bom, vamos responder essa questão agora, dessa vez é do Samay do Caxias do Sul, né? Do estado do Rio Grande do Sul, a banca objetiva que foi a banca escolhida no ano de 2017 para o cargo de assistente. Essa questão ela é bem interessante porque ela vai cobrar todas as partes de atalho quando inicia a apresentação. Então ela vai exigir todo o seu conhecimento, né? Um usuário está executando uma apresentação no modo de exibição de tela inteira no PowerPoint, considerando-se o exposto, é correto afirmar que para exibir um slide preto vazio, o usuário pode pressionar a tecla C do teclado. Falso. Por que é falso? Para você apresentar uma tecla preta no PowerPoint, você tem que apertar ponto. Vamos confirmar aqui, ó, ponto, apareceu uma tela preta, né? Então, falso. Podemos eliminar aí a alternativa A. Exibir um slide branco vazio, o usuário pode pressionar a tecla E. Falso também. Por que é falso? Porque ele inverteu. O C é responsável por mostrar uma tecla branca. Vou apertar C, olha o que aconteceu. O slide branco. Então, falso também. Tá ok? Finalizar a apresentação, o usuário pode pressionar a tecla ESC? Opa, pode sim. Ou ponto final? Opa, aí já deu erro. Até aqui estava correto. Olha como é a interpretação de texto. Porque quando eu coloco ponto final, ele não vai me finalizar a apresentação. Ele vai me apresentar uma tela preta vazia. Tá? Então, falso também. Retornar ao primeiro slide, o usuário pode pressionar 1 mais Enter. E aí nós sabemos que quando eu coloco o número da página e pressiono Enter, ele vai me redirecionar. E eu sei que se eu quero retornar para o primeiro slide, eu tenho que colocar a posição 1, correto? Então se eu coloco 1 e aperto Enter, olha o que aconteceu. Ele voltou para o início do slide. Então ele está correto sim. Então deixa eu retornar lá, acho que é 29, né? 29, Enter, certinho. Então ele está correto. Mas vamos verificar, né, para eliminar qualquer dúvida que você venha a ter. Exibir o menu de atalho, o usuário pode pressionar Shift mais F11, pelo amor de Deus, né, com essa alternativa. Então, gabarito, alternativa D, ok? Vamos para a próxima. Dessa vez foi da Agência Reguladora da Bahia, né, para o cargo de especialista no ano de 2017. Ele cobra o seguinte: o modo de exibição da Microsoft PowerPoint 2007 proporciona a visualização dos slides em forma de miniaturas, né? Assinale a alternativa que apresenta o modo de exibição que facilita a classificação e a organização da sequência de slides, à medida que você cria a apresentação e também quando você prepara a apresentação para impressão. Então nós temos 4 tipos de apresentações. Nós temos classificação, normal, anotação e apresentação de slides. Exibição você já pode eliminar de cara, porque a exibição é uma guia, certo? Classificação. Classificação ele vai dar todos os slides a mesma, né, ideia, o mesmo destaque. Então todos vão ter a mesma identificação. Por quê? Porque ele é voltado para miniatura, para que o usuário tenha noção de quantos slides ele tem. E ele cobra justamente isso aqui, ó, de forma de miniatura. Então, nosso gabarito é a alternativa B. Normal. Normal, ele não consegue visualizar todos os slides. Ele só foca em algum, né? Ele vai mostrar um com destaque maior e sempre os seus próximos ou os seus anteriores. Então, o normal você pode eliminar. Anotação, mostra em rascunho, mas não mostra tudo também. E a apresentação de slide só vai mostrar um só, que é de formato em tela cheia, né? Então, gabarito, classificação de slides, né? Falou, gente, em miniatura, classificação de slides, ok? E a última questão, né? Para nós finalizarmos nossa aula, ocorreu no órgão do MS, o IDECAM foi a banca realizadora, no ano de 2017 para o cargo de administrador. Ele cobra o seguinte: assinale as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007, configuração padrão. Os recursos e o número do slide
e objetos estão localizados no grupo objetos da guia inserir. Bom, gente, até aqui estaria correto, mas não existe o grupo objeto, tá? Por que não existe o grupo objeto? Lembra do foco da guia inserir? Quando eu falo da guia inserir, eu vou agregar valor. E o que eu agrego valor? Com objeto. Mas eu não vou no grupo objeto, eu vou no grupo texto. Então, não existe o grupo objeto. Então, você já pode eliminar aqui a alternativa 1, porque ela está errada, né? Vamos para a afirmativa 2. O recurso orientação do slide está localizado no grupo configurar página, né? Até então tudo bem, só que da guia layout de página, não existe layout de página no PowerPoint, certo? Então você pode eliminar também, ok? O recurso ocultar slide está localizado no grupo configurar da guia apresentação de slides. Sim, lembra que eu citei? Eu quero que esse slide não apareça, porque ele é um rascunho. Então, na apresentação, ele não vai aparecer. Então, está correto, né? A única alternativa que está correta, né, é a alternativa 3. Logicamente, que o nosso gabarito é a alternativa C, tá ok? E assim, gente, nós finalizamos mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. O PowerPoint, de certa forma, não é um conteúdo tão pesado se comparado com o Word e o Excel. Então, é dever de vocês sim gabaritar essa prova, né? Quando se trata sobre PowerPoint, né? E para massificar seu conhecimento, resolvam questões. Vejam a aula 1, 2, 3 vezes e respondam questões, ok? Tenham uma ótima semana. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.